Em pouco mais de 3 dias, o Comitê do Banco Central Americano fará uma reunião sobre a decisão de taxa de juros. E além da decisão de taxa de juros, existe uma informação que pode ser revelada nessa reunião que catapultaria um movimento de alta maravilhoso para as altcoins e também para o Bitcoin no mercado de criptomoedas. Se você quer entender qual que é esse fator que pode ser revelado e como interpretá-lo no momento de divulgação para você conseguir capturar todo o movimento de alta, caso ele venha à tona, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto e nós temos pouco menos de 3 dias, 22 horas, 13 minutos e 47 segundos até que possa surgir dois pontos catalisadores de alta para o mercado cripto que eu vou te explicar durante esse vídeo de hoje. Nós temos a reunião do Banco Central para acontecer nesse período, o Banco Central americano que decide sobre a taxa de juros americana. Além de decisão sobre a taxa de juros, nós podemos ter uma outra surpresa que seria um catalisador esplêndido de alta para o movimento das altcoins e você vai entender por que isso catalisaria um movimento de alta para as altcoins. Observem que nós temos um fator acontecendo nessa semana com as divulgações macroeconômicas que está convergindo para a narrativa de mais cortes de juros. Nós temos a inflação que no mês passado tinha vindo na casa de 3%, caindo para 2,8%, surpreendendo até mesmo a expectativa dos principais economistas que projetaram que ela iria para a casa de 2,9%. Estamos falando da inflação CPI, aqui um dado oficial do governo nesse caso. E outro ponto aqui bem interessante de acompanhar é analisar o Truflation, que pega dados a respeito da inflação em tempo real lá nos Estados Unidos. Não é um dado oficial do governo dos Estados Unidos, mas é um dado que nos mostra ali com transparência o que está acontecendo em tempo real com os dados a respeito da inflação lá nos Estados Unidos. Por conta do seguinte, quando a gente olha para a inflação dos dados oficiais do governo, a gente está olhando para um dado que certamente é atrasado. Observem que a divulgação aqui de março é referente a fevereiro. Então o Truflation ele pega em tempo real. E olha o que está acontecendo com o Truflation, pessoal. Olha que interessante isso daqui. Lembram de quando houve o primeiro corte de juros do Banco Central Americano em 2024? Foi justamente em setembro. A inflação, ela vinha de uma tendência de queda abrupta aqui, caindo pra caramba, houve o corte de juros e quando a gente corta os juros, quando o Banco Central corta os juros, ele estimula a economia. Então ele facilita a tomada de empréstimos e tudo mais, e ele facilita o dinheiro, tá? Então ele joga dinheiro na economia, entre aspas, beleza? E o que acontece quando a gente tem mais liquidez, tem mais dinheiro na economia? Acontece de que muitas vezes a inflação sobe. E aí o que aconteceu aqui? A inflação disparou para cima. E o Banco Central americano precisou cessar os cortes de juros. Por isso que na última reunião a gente não teve corte de juros pelo Banco Central americano. Só que desde a última reunião, que foi em janeiro, olha o que vem acontecendo com a inflação. A inflação marcou topo, a inflação no Truflation aqui, e ela despencou para baixo, pessoal. Observem que nós estamos agora, no momento, em um patamar abaixo de quando o Banco Central americano cortou a taxa de juros pela primeira vez em um período ali de cerca de 2 anos, que foi agora em 2024. Desde 2022, o Fed começou a aumentar a taxa de juros lá, iniciou o período de retração econômica, nós tivemos a reversão dessa política monetária com o Banco Central americano iniciando o período de corte de juros em setembro de 2024, quando o Truflation estava aqui na casa de 1,8%. No momento, nós estamos em 1,5%. O que isso diz para nós? Isso nos diz que é uma questão de pouquíssimo tempo para que o Banco Central americano volte a cortar juros, porque a inflação nesse momento ela está controlada, o mercado de trabalho ele está tranquilo também, então o Banco Central americano pode cortar juros para ajudar o governo ali naquela questão das dívidas e tudo mais, de refinanciamento e também para estimular ainda mais a economia, gerar mais empregos, facilitar ainda mais a tomada de empréstimos, colocar um pouco mais de dinheiro em circulação, porque isso gera mais emprego, tá? Então isso estimula ainda mais a economia a continuar circulando. Se jogar dinheiro na economia não estiver gerando mais inflação, inflação descontrolada, o Banco Central ele vai continuar fazendo isso. Se começar a descontrolar a inflação, eles param. Justamente isso daqui que aconteceu. Controlam novamente e voltam novamente a imprimir. É o ciclo monetário que está acontecendo no momento. Então nós temos
uma perspectiva para que esse ciclo de corte de juros volte a acontecer nos próximos meses, esplêndida aqui na minha visão. Para mim é uma questão de tempo, aqui está claro que é uma questão de tempo para que a gente volte a ter esses estímulos de corte de juros pela economia americana. Agora é o seguinte, o que a gente precisa entender sobre essa reunião do Banco Central americano que vai acontecer no dia 19 do 3? As probabilidades de haver um corte de juros nessa reunião são baixíssimas. Tá? Então, nós não vamos nos surpreender se nessa reunião não houver o corte de juros. Por quê? Porque o mercado já está projetando apenas 2% de probabilidade desse corte de juros acontecer. Só que, ainda assim, podem acontecer coisas nessa divulgação que vai ser feita no dia 19 do 3 que vão catalisar um movimento de alta para o mercado cripto. Quais seriam? São dois pontos, na minha visão. O primeiro ponto seria o Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, indicando uma possibilidade alta de corte de juros na próxima reunião, falando que a inflação está controlada e que na próxima reunião existe uma chance, não com essas palavras, tá? Ele sempre fala de uma forma muito menos explícita sobre isso, mas qualquer mínima indicação que ele dê para um corte de juros no dia 7 do 5, que seria na próxima reunião, já tende a ser um catalisador de alta para o mercado. E vocês vão entender por que o mercado, nesse momento, ele está como se fosse ali um pavio de pólvora, que só precisa de um mínimo estímulo para que aconteça o movimento de alta, tá? Então, olha só, a reunião no dia 19 do 3 precisa de dois pontos para que a gente tenha ela como sendo um movimento de catalisação de alta para o mercado. Primeiro ponto, como eu falei, uma indicação de corte de juros, por exemplo, para a próxima reunião do dia 7 do 5 de 2025. Por quê? Porque atualmente o mercado acredita que o primeiro corte vai acontecer no dia 18 do 6. Então, se ele indica que o corte pode acontecer em 7 do 5, já vai ser uma reversão positiva na expectativa do mercado. E o segundo ponto é o seguinte, pessoal. O segundo ponto é que nessa reunião, além da decisão sobre a taxa de juros, que a expectativa do mercado é de que ela se mantenha inalterada, como a gente pode observar aqui, nós temos um outro fator que poucos prestam atenção, que é essa declaração aqui que sai na mesma hora da divulgação da taxa de juros. Olha só, às 15 horas do dia 19 de março de 2025. A declaração do FONC é um documento que o Banco Central americano divulga, tá? Que o Comitê do Banco Central americano divulga nessa ocasião aqui, onde ele revela se eles irão continuar reduzindo seu balanço patrimonial e assim retirando liquidez do mercado, ou se eles vão fazer alguma mudança nesse sentido. E já tem um tempo que a gente vem falando que só do Banco Central americano parar de reduzir o seu balanço patrimonial, isso já vai ser um estímulo de alta para o mercado. Porque pensa no seguinte cenário: a gente tem o quantitative tightening, que é o momento atual que o Banco Central americano está agindo ali, conforme a redução do balanço patrimonial que ele vem fazendo, e a gente tem o quantitative easing, que seria o período que aconteceu aqui em 2020, com o Banco Central aumentando os seus holdings no balanço patrimonial. Então existem esses dois períodos, período de expansão extrema e um período de retração. No momento, a gente está num período de retração. Então, o Banco Central americano ele está removendo liquidez do mercado. Se a gente muda de um período de retração para um período onde não está acontecendo nada, concorda comigo que a liquidez aumenta? Porque a liquidez estava saindo. Então, só da liquidez parar de sair já é um certo estímulo. Já é um período ali melhor do que estava antes. Seria exatamente o cenário que aconteceu aqui em 2016 a 2018, onde a gente teve uma bull run, uma altcoin season acontecendo, com o Banco Central americano mantendo o seu balanço patrimonial estável. Poderia acontecer isso nesse próximo período. Como que a gente vai acompanhar isso daqui? Como eu falei, às 3 horas, juntamente com a decisão de taxa de juros, vai ser divulgado esse documento aqui. Para acompanhar esse documento, a gente vai entrar aqui no site do Banco Central americano, tá? Do Federal Reserve, e a gente vai ficar de olho aqui nas reuniões de 2025, onde eles soltam os statements. Observe que no statement do dia 28, 29 aqui, da última reunião que a gente teve, se a gente clicar aqui em HTML, a gente vai ser redirecionado para essa página aqui, e aí você pode traduzir, tá? Para você conseguir acompanhar com mais facilidade, mas sempre aqui, olha só, no terceiro parágrafo fica essa informação. Nesse caso, eles disseram que eles iam continuar reduzindo, tá? O comitê continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e títulos lastreados em dívidas de agências
e hipotecas de agências. Então, o que que a gente precisa ver nessa próxima reunião, nessa próxima divulgação desse statement aqui? A gente precisa ver a seguinte frase aqui: o comitê irá parar de reduzir suas participações em títulos do Tesouro e títulos lastreados em dívidas, tananã, tananã. Essa é a frase que a gente quer ver para que a gente veja um movimento de catalisação de alta para as altcoins do mercado cripto. Então, recapitulando, você vai observar nessa página aqui às 3 horas do dia 19 de março, na reunião aqui do dia 18 a 19, aqui ainda não tem nada, você vai clicar em HTML, você vai ser redirecionado para essa página aqui e você vai acompanhar se foi divulgada essa frase. Se essa frase tiver sido divulgada nessa ocasião, isso será um movimento de catalisação de alta para as altcoins, porque como eu dei a explicação ali, se ele está reduzindo, ele está removendo liquidez do mercado. Se ele está removendo liquidez do mercado e ele para de remover liquidez do mercado, tecnicamente a liquidez aumenta e a gente sabe como que o mercado de criptomoedas reage a perspectivas de aumento de liquidez no mercado. E se você não sabe como o mercado reage em relação à liquidez, eu estou trazendo esse gráfico aqui para que vocês consigam acompanhar. É um gráfico que vai colocar aqui lado a lado a liquidez global M2, que são os depósitos de curto prazo e tudo mais, depósitos bancários de curto prazo, ou seja, a liquidez imediata do mercado, contra o gráfico do Bitcoin. Observem que nesse parâmetro aqui a gente tem uma correlação enorme entre o movimento da liquidez global e o movimento do Bitcoin. Só que para a gente parametrizar aqui perfeitamente, a gente precisa colocar um certo delay, um certo atraso no gráfico aqui do Bitcoin contra a liquidez global. E aí ele se alinha perfeitamente. Alguns vão utilizar 50 dias, 60 dias, 70 dias. O que mais me traz aqui informações mais assertivas tem sido utilizar 3 meses de atraso para a liquidez global. E utilizando esses 3 meses de atraso para a liquidez global, a gente observa que o fundo desse movimento ele pode ficar dentro do período aqui de 18 de março até 19 de abril. E justamente no dia 19 nós temos essa possibilidade de um movimento catalisador de alta para o mercado de criptomoedas. Agora, mesmo que esse movimento ainda não tenha acontecido, tá? Os cortes de juros ainda não tenham voltado a acontecer, o quantitative tightening não tenha terminado, a liquidez global já explodiu para cima. Tá, pessoal? Observem que a liquidez global está acima do patamar que ela estava quando o Bitcoin estava em 109.500. Então, um valor aqui completamente viável que o Bitcoin estivesse, sem nenhuma questão ali de não sei por que está nesse valor, não deveria estar nesse valor, está muito caro nesse valor, 109.500, se o Bitcoin estivesse em 109.500 no momento, estaria completamente normal. E se ele está em 80, 82, 83, 84, 85, ele está com uma assimetria tremenda nessa ocasião aqui. Tá? E nesse caso, as altcoins, como elas caíram muito também, nessa recuperação que o Bitcoin tende a fazer aqui, elas irão catapultar um movimento de alta muito bom, na minha opinião. Tá? Eu vou falar sobre algumas altcoins que eu estou de olho durante esse vídeo de hoje aqui ainda. Então fica de olho aqui até o final do vídeo para você ficar por dentro dessas informações. Agora, eu venho falando outra coisa que eu venho falando há um bom tempo também aqui, é que o cenário atual do mercado cripto é um cenário completamente diferente do cenário de 2022, onde a gente entrou em bear market. Olha só o que está acontecendo no mercado cripto no momento. Através desse gráfico aqui, que pega o gráfico da maior stablecoin do mercado cripto, é o dólar digital, a maior stablecoin do mercado cripto, o USDT, você consegue entender perfeitamente o que está acontecendo no mercado cripto nesse momento. Olha como que é diferente do cenário de 2022. 2022, a liquidez das stablecoins, tá? A capitalização de mercado da stablecoin despencou. Observem aqui a liquidez, o gráfico das stablecoins despencando, o gráfico do USDT. Isso significa que o dinheiro estava o quê? Saindo do mercado. O dinheiro estava saindo do mercado nessa ocasião aqui. Olha o que está acontecendo aqui. A liquidez continua subindo. Por mais que a gente esteja vendo quedas nessas últimas semanas acontecendo no mercado cripto, a liquidez das stablecoins, o gráfico de capitalização de mercado das stablecoins continua subindo. Então, você não entendeu ainda o que está acontecendo nesse momento? Para mim, está claro o que está acontecendo nesse momento. O que está acontecendo é o seguinte: o medo que está pairando no mercado, o medo de mais queda, o medo das tarifas do Trump, o medo disso aqui, o medo daquilo lá, está fazendo com que os investidores se dolarizem. Tá? Então, os investidores, eles não tiraram o capital do mercado, mas eles estão deixando em USDT. E o que vai acontecer quando houver um movimento catalisador de alta no mercado?
todas essas pessoas que estão dolarizadas, elas irão rotacionar para altcoins, irão rotacionar para Bitcoin. Então, o capital está paradinho, ele está muito perto de voltar para o mercado cripto, ele está parado ali em stablecoins. Na hora que houver um estímulo, e por isso que eu falei que a gente está como se fosse um pavio de pólvora e precisa da mínima faísca para que a gente tenha um movimento de alta forte, na hora que houver essa mínima faísca, que pode ser no dia 19, como eu falei anteriormente, se houver isso, as pessoas que estão dolarizadas irão ter que rotacionar rapidamente para altcoins. E isso vai catalisar um movimento de alta para algumas altcoins no mercado. E como eu falei, eu vou citar algumas que eu estou de olho durante esse vídeo aqui de hoje ainda. Então fica comigo até o final. Se você ainda não deixou o like, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E começando a falar aqui então sobre as altcoins, pessoal, a XRP é uma altcoin que eu acredito que ela pode desempenhar de forma interessantemente bem nos próximos dias, porque existe um catalisador de alta específico para ela, que seria o encerramento do processo da SEC contra a XRP. Isso pode acontecer a qualquer momento, tá? A gente já viu a mudança de panorama que houve na SEC, a SEC mudou completamente a sua forma de agir, então esse processo ele será encerrado, isso pode acontecer a qualquer momento e isso seria um movimento que impulsionaria mais uma alta na XRP, na minha opinião, tá? Ela poderia buscar novamente a casa dos 3,50 nessa movimentação que está prevista para acontecer a qualquer momento, tá? Nós temos a Solana também, que entregou uma entrada excelente para quem é membro do canal, deixou a entrada posicionada. Pegamos, capturamos o fundo desse movimento com a entrada da planilha da semana passada, nessa queda que a Solana fez. Ainda existe a possibilidade dela entregar novamente um movimento de correção ali na faixa de 127 a 110 dólares, seria a melhor região de entrada possível, aquela zona de suporte semanal que está segurando ela nessa ocasião, mas a Solana é uma criptomoeda, uma altcoin, que o mercado voltando às boas fases ali, voltando à perspectiva de crescimento e tudo mais, mercado entendendo que o mercado, que acabou o medo nesse sentido, a gente tende a ver a Solana performando bem novamente, tá? E no caso aqui da Solana, ela faz parte de um setor que eu curto bastante, que é um setor de blockchain layer 1, só que blockchains de alta capacidade de transações, tá? Muita velocidade nas transações, muita capacidade de transações por segundo. E seguindo nesse sentido, a gente tem uma rival da Solana, e é muito bom rivalidade nesse mercado, porque quando, por exemplo, a Solana sobe, a Sui, como ela é rival da Solana, ela também sobe, e rivalidade ela vai fazendo com que os desenvolvedores busquem melhorias. No caso da Sui, a gente tem ela aqui hoje com 7,5 bi de capitalização de mercado. Há 2 meses atrás, a Sui estava na casa de 5 dólares. Acredito que seja completamente viável ela voltar para esse patamar de 5 dólares numa recuperação do mercado. Como eu falei, olha o que é interessante aqui no caso da Sui. A Solana ela consegue fazer cerca de 50 mil transações por segundo, tá? A Sui, tecnicamente aqui em ambiente de teste, ela consegue a questão aqui de 297 mil transações por segundo. Lógico que é um número que a Sui fornece em ambiente de teste, é diferente do ambiente de estresse real, porque a própria Solana, mesmo tendo uma capacidade, uma infraestrutura muito boa, quando há muita movimentação on-chain na rede, ela acaba travando. Então, a gente precisa ver um estresse real acontecendo na rede para a gente entender a real capacidade. Mas a narrativa, ela se constrói, tá? Então, quando a gente vem observar por blockchains com alta capacidade de transação, a gente olha para a Sui, por exemplo, com 297 mil transações por segundo, e isso pode ser um movimento que impulsionou ela para ser um dos grandes destaques até esse ciclo agora, até esse período agora que a gente está vivendo nesse ciclo, tá? Até esse mês de março de 2025, porque a Sui saiu da casa de 20, 30 centavos e foi bater em 5 dólares, impulsionada por essa narrativa de ser uma blockchain rápida e ser uma rival da Solana que estava em ascensão naquele momento. Então é o que eu estou falando, rivalidade é bom no mercado cripto, ter essa rivalidade é bom no mercado cripto, e a Sui está inserida nessa rivalidade com a Solana, nessa questão de blockchain muito rápida. Uma outra que também está inserida nessa narrativa e deu um salto quântico na última atualização que ela fez, ela saiu de uma capacidade de 10 mil transações por segundo para quase 400 mil transações por segundo, é a Sonic, que era a antiga Phantom. Tá? Quando a gente observa aqui nas informações contidas no próprio site da criptomoeda, a gente consegue observar que são aproximadamente 400 mil transações por segundo. Mais uma vez, mesmo caso da Sui, isso daqui foi em ambiente de teste, não de estresse real. Em estresse real, essas informações aqui elas podem ser
alteradas, ok? Pode ser que a rede trave e tudo mais, mas a narrativa ela vai construindo ali uma questão de especulação e de hype em cima do tal token, tá? Assim como aconteceu com a Sui, e pode acontecer também com a Sonic, que se você for observar, a Sonic hoje, se ela chega na capitalização de mercado da Sui, por exemplo, a gente está falando de quase 4 vezes de valorização, 4 a 5 vezes de valorização em relação ao valor atual. Se ela atinge a capitalização de mercado da Solana, são praticamente 30 vezes de valorização. Então, ela está inserida nessa narrativa de blockchain muito rápida. Tecnicamente, observando pelas informações divulgadas pela própria equipe, ela seria hoje uma das blockchains mais rápidas do mercado cripto, seria mais rápida do que a própria Sui e seria mais rápida do que a Solana. Além dessa questão aqui, dessa velocidade enorme que a Sonic está trazendo aqui, ela está atraindo capital para dentro da rede dela com o airdrop que está rolando. É muito fácil participar desse airdrop, se você for olhar aqui, e por isso que ela está conseguindo atrair atenção para dentro da rede dela. Atraindo atenção para dentro da rede dela, ela atrai atenção para o token também e tudo mais, tá? E nessa campanha de airdrop, muitas vezes o token acaba disparando na alta. Serão cerca de 200 milhões de dólares que serão distribuídos aqui. E olha só, você tem que farmar pontos, como eu falei anteriormente, é fácil de participar desse airdrop. A gente pode observar aqui que tem como você participar e ganhar pontos nesse airdrop simplesmente rodando alguns ativos aqui, olha só. Se a gente for clicar aqui, a gente teria alguns ativos como o SDC, DAI e tudo mais, tá? Para a gente fazer o holding aqui e participar desse airdrop, podendo também dropar tokens, tá? Fazer o deploy, fazer o lançamento de tokens dentro da blockchain da Sony, que você também ganharia pontos para participar desse airdrop e alocando aqui, participando de aplicativos descentralizados dentro da blockchain da Sonic, você também ganha pontos, tá? É um airdrop muito fácil de participar, observando isso daqui, e isso está atraindo atenção para dentro da rede dela, tá atraindo, está fazendo com que o TVL, o valor travado dentro da blockchain da Sonic, acabe crescendo. Ela vem se destacando nesse sentido, já tem aí alguns dias, algumas semanas que ela vem se destacando. E saindo da narrativa de blockchains rápidas, mas falando sobre a blockchain que em termos de infraestrutura é a blockchain que mais trouxe infraestrutura para o mercado cripto, ela basicamente construiu todos os pilares, ela fundou a finança descentralizada no mercado cripto. Estamos falando sobre a Ethereum, que atualmente está com um preço irracional, na minha visão. Para você fazer a sua primeira entrada na Ethereum na casa de 1.900 dólares, está excelente. Se você está chegando no mercado cripto, é um investidor ali que tem menos apetite ao risco, prefere colocar em algo que não vai variar tanto e tudo mais, Ethereum tem essa perspectiva. Ela tem essa narrativa de ser uma altcoin mais segura para fazer um investimento ali, tá? Uma blockchain já consolidada no mercado cripto, caiu muito. Para você ter uma noção, se ela voltar ao topo dela de 2021, que foi na casa de 5 mil dólares, você já conseguiria dobrar o seu capital, fazer cerca de 150% de lucro. Num movimento como esse, completamente viável, na minha opinião. Ethereum voltar ainda nesse ciclo na casa de 5 mil dólares. Uma outra forma de você se expor ao Ethereum é através de criptomoedas betas de Ethereum. São criptomoedas que quando o Ethereum sobe, elas sobem junto com ele. E se ele cai, elas caem junto com ele. Tanto para cima quanto para baixo, essas criptomoedas elas vão variar mais do que o Ethereum em si. Então, se o Ethereum sobe 5%, essas criptomoedas tendem a subir 10%. Se o Ethereum cai 5%, essas criptomoedas tendem a cair 10% e assim por diante. Então, é uma forma de você conseguir mais assimetria caso o seu capital seja menor e você tenha mais apetite ao risco, uma forma de você conseguir lucrar mais. Então, por exemplo, um beta de Ethereum que eu gosto bastante é a Ethena. A Ethena hoje está na casa de 37 centavos com 1,2 bi de capitalização de mercado. Ela chegou a bater pouco tempo atrás, olha só, na casa de 1,25, tá? Chegou a bater até mesmo na casa de 1,30, não tá pegando nesse gráfico aqui, mas ela chegou a atingir a casa de 1,30, que em comparação com o valor atual dela vai te dar mais de 3 vezes de multiplicação. Então é uma simetria bem interessante que ela assumiu com essa queda que está acontecendo. E no caso da Ethena, ela tem assumido essa questão dessa queda considerável de 1,30 para 0,37 muito por conta do mecanismo de geração de receita dela, que vai de acordo com o sentimento do mercado, com a movimentação que está acontecendo no mercado. Por exemplo, a Ethena, ela paga aqui um yield em cima do dólar sintético que ela consegue gerar ali. E esse yield atualmente ele está muito baixo. Olha só, esse yield atualmente está na casa de 4%. Eu já vi esse yield da Ethena acima da casa de 20%,
tá? O que que acontece aqui nesse sentido? O que acontece é que quando esse yield está muito alto, isso gera mais demanda por Ethena e tudo mais evidência para o protocolo e o token ENA acaba disparando na alta. Quando esse yield está muito baixo, isso não gera tanta atenção, não gera tanta atração e, consequentemente, o token fica ali também, né, nessa questão de lateralização, nessa questão de tendência de baixa e tudo mais. Só que qual que é a hora melhor para você comprar e conseguir maior assimetria e conseguir maior lucro? Quando o token não está na evidência suprema, tá? Quando esse yield aqui não está na casa de 20%. Aqui no caso, nós estamos na casa de 4% e a Etena está próximo de uma região de suporte majoritário, que é a base de 0,33 centavos ali. Então, na casa de 33 centavos, 31 centavos, acredito que seja uma excelente compra para a Etena para surfar esse próximo movimento de alta do mercado cripto. Uma outra criptomoeda interessante na minha visão é a Chilis, que nessa movimentação de alta recente que aconteceu no mercado, ela conseguiu chegar aqui na casa de 22 centavos, então em relação ao valor atual dela, também são cerca de 5 vezes de valorização que você conseguiria capturar nessa última movimentação de alta que ela fez, se ela voltar naquele valor e se ela voltar no topo que ela atingiu no último ciclo, que foi 77 centavos, são quase 20 vezes de valorização em relação ao valor atual dela. No caso da Chilis, ela tem a liderança num setor que eu gosto bastante, que é o setor de blockchain de esportes, tá? Então ela tem a liderança nesse setor, ela fez parceria com diversas equipes grandes aqui. Se a gente for observar aqui, olha só, a gente consegue pegar aqui quais que foram as parcerias que ela fez com quais equipes, no caso, tá? Mas são as maiores equipes do mundo que estão em parcerias com ela aqui. A gente pode observar Juventus, Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal e diversos outros clubes, tá? Tem clubes até do Brasil aqui mesmo. Se a gente for clicar aqui, a gente consegue buscar por clubes do Brasil aqui também. Olha só, Vasco, Palmeiras, Fluminense, tem o Flamengo aqui também, olha só, São Paulo, Corinthians, ou seja, os maiores clubes do mundo estão em parceria com ela. Eu gosto bastante de esportes, tá? Acompanho bastante esporte tradicional e tudo mais. Então, ela sendo líder nesse setor, acredito que ela pode atrair uma atenção do mercado, tá? Acredito que ela pode atrair uma atenção e se recuperar e voltar, por exemplo, no patamar ali de 22 centavos, seria bem interessante já. A Tines, por ser uma blockchain de staking, ela oferece a possibilidade de você fazer staking dos seus ativos aqui, com alguns APRs variados de acordo com os validadores em si, tá? Tem algumas empresas aqui que buscam ser validadores e oferecer esse serviço para os seus clientes, por exemplo, OKEx, Paribu, Associados.com, o próprio Paris Saint-Germain é um validador da Chilis aqui. A Cointelegraph também é validador, Mercado Bitcoin também é validador. Se você for olhar pelo APR aqui, um dos maiores que a gente está observando, os maiores que a gente está observando seria a Cointelegraph e Mercado Bitcoin. A Cointelegraph tem cerca aqui de 35,34% de APR. O que é o APR? O APR é o retorno anual que você consegue sobre o staking que você está fazendo. Então, por exemplo, se você faz aqui esse staking na Cointelegraph e coloca 1.000 tokens Chiles, depois de 12 meses você vai ter 1.350 tokens Chiles. Você vai ter recebido 35% de APR, tá? Então você vai receber a quantidade a mais de tokens após o período do seu staking terminar. Isso não significa necessariamente que os 1.350 tokens no futuro vão valer mais do que hoje valem os 1.000 tokens, tá? Significa que você vai ter uma quantidade a mais de tokens, mas pode ser que futuramente 1.350 tokens vão valer menos do que 1.000 tokens Chiles hoje. Ou pode ser que 1.350 tokens vão valer muito mais do que 1.000 tokens hoje. É uma questão de variação de mercado e tudo mais, tá? Mas é uma forma de você gerar essa renda passiva e aumentar a sua quantidade de tokens sem precisar fazer novas alocações. Entre as meme coins, pessoal, a PEP também é uma forma de se expor ao crescimento do Ethereum, já que ela é da própria blockchain do Ethereum. Então tem isso no mercado cripto, se você não sabe, tem isso quando a blockchain sobe, quando a moeda da blockchain sobe, no caso a ETH, que é a moeda da rede Ethereum, sobe, as criptomoedas memes daquela rede também acompanham o crescimento. E a PEP é líder ali dentro da rede Ethereum nesse sentido de seguir o movimento de alta da Ethereum em si. Então, a rede Ethereum subindo como um todo, a PEP tende a acompanhar com uma boa assimetria. Ela chegou a custar 0,4026 nesse movimento de alta que aconteceu no mercado recentemente. Hoje ela está na casa de 0,5073.
Seria uma alta bem considerável, quase 4 vezes de valorização que você conseguiria capturar nela voltando ao patamar que ela chegou nesse pico recente de mercado que ela fez. Nós temos também a moeda do Trump, tá? Eu acredito que a moeda do Trump ela tem uma possibilidade de voltar no topo que ela chegou ali na casa de US$ 77. Então, isso é uma simetria bem interessante em relação ao valor atual dela, são quase 6 vezes de valorização que você conseguiria capturar. É a moeda oficial do presidente dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, a perspectiva para que ela consiga essa recuperação, ela realmente é uma boa perspectiva na minha visão, tá? E tem uma geminha aqui também, pessoal, que é uma criptomoeda de baixíssima capitalização de mercado, tá dentro da maior corretora do mercado cripto, que no caso é a Binance, e tem apenas 52 milhões de capitalização de mercado. Tem uma noção que se essa criptomoeda for em 1 bilhão de capitalização de mercado, que é um valor que eu já vi centenas de meme coins praticamente atingindo, acho que centenas eu exagerei, mas assim, umas 20, 30 meme coins eu já vi atingindo 1 bilhão de capitalização de mercado. Ela está entregando aqui cerca de 20 vezes de valorização, caso ela atinja esse patamar. Completamente viável, na minha visão. Tiveram várias outras meme coins que atingiram e não estavam listadas na maior corretora do mundo. Então, listada na maior corretora do mundo, que no caso é a Binance, ela oferece ali para investidores de qualquer local, oferece uma grande liquidez, um grande acesso à liquidez para que ela consiga atingir esse patamar de 20 vezes de valorização, entregando ali uma capitalização de mercado de 1 bilhão. Acredito que essa criptomoeda aqui é uma geminha interessante você deixar uma pequena parcela do seu capital ali, porque se ela entregar essa valorização, ela vira ali um capital interessante, vira uma porcentagem interessante de valorização para sua carteira. E se você quiser comprar qualquer uma das criptomoedas citadas aqui anteriormente, utilize a corretora Max, que é a sétima maior corretora do mercado cripto hoje e te oferece o seguinte: taxa zero em qualquer compra que você for fazer no spot e em vendas também, em algumas criptomoedas, você também consegue taxa zero, tá? Então você consegue ficar comprando e vendendo cripto sem pagar taxa. Porque na maior parte das corretoras você paga 2, 3, 4, 5 dólares de taxa a cada transação que você fica fazendo. Se você faz muitas transações, isso acaba virando um montante ali, uma bola de neve de capital. E aqui no caso, em futuros, você também consegue taxa zero, tá? Então, para você que gosta de operar alavancado e tudo mais, isso daqui é um benefício muito bom, porque no futuros as taxas são ainda maiores do que compras no spot. Então, observa aqui, Solana, taxa zero, Pi, taxa zero, Sui, taxa zero, que eu citei aqui no vídeo de hoje, Solana e Sui. Então, taxa zero para você negociar. E além disso, se você criar a sua conta aqui na Max pelo link que vai estar na descrição e no comentário fixado, existe uma campanha exclusiva para a comunidade do canal Invest Cripto, por isso que tem que criar a conta com o link que vai estar na descrição e no comentário fixado, que você vai participar aqui para ganhar US$ 500. Os 20 primeiros que atingirem essa meta aqui irão receber US$ 25 cada um, são mais de R$ 100. Cumpriu, ganhou, tá? Não tem segredo aqui nessa ocasião, não. Cumpriu a meta, ganhou. Qual que seria aqui os requisitos? Você vai se cadastrar utilizando o link, como eu falei, a campanha é exclusiva para a comunidade Invest Cripto, fazer um depósito de US$ 100, fazer o hold desse depósito por 10 dias e atingir um volume de negociação de US$ 10.000. Volume de negociação, ele pega o aglomerado total ali, o montante total da sua operação. Então, se você entra com US$ 1.000, 10x alavancado, você está com um tamanho de operação ali movimentando um volume de US$ 10.000. E como eu falei anteriormente, a taxa é zero. Então, você pode abrir e fechar algumas operações, se esse for o seu caso, se você não gosta de operar no mercado de futuros, e você já vai atingir esse volume aqui negociado, tá? Observem que justamente os primeiros 20 usuários que atenderem ganharão parte do prêmio. Não tem segredo. Atendeu aqui, ganhou. Link na descrição e no comentário fixado. Tem que fazer parte da comunidade Invest Cripto, criando a conta pelo link no comentário fixado e na descrição do vídeo também. E bom, pessoal, se vocês quiserem participar do clube de membros aqui do canal Invest Cripto para receberem conteúdos exclusivos para os membros do canal, onde eu faço lives semanais ali, 2 reuniões exclusivas com os membros do canal na terça e na sexta-feira. Na sexta-feira atualizo uma planilha com mais de 25 altcoins, passando as melhores regiões de entradas para os membros do canal. Basta clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se para você ter acesso a esse conteúdo. E se você tiver interesse em participar de uma comunidade para trades no mercado de futuros, tem um link na descrição e no comentário fixado também da comunidade Crypto Traders aqui do canal Invest Cripto para você fazer a sua assinatura e participar. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Um forte abraço. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.